Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Esta aula se trata de divisão de polinômios pelo método da chave e, em consequência, veremos a redução do grau de polinômios. Antes de tudo, vamos dar uma passadinha no algoritmo da divisão de números naturais, que será a nossa base para a divisão de polinômios. Temos aqui 995 dividido por 31. Então, armando esta conta, 995, a chavinha aqui que representa a divisão, dentro da chavinha vai o divisor, então está aqui, e aí nós começamos a divisão. Começamos pela ordem maior. Aqui é o 9 centenas, não dá para dividir para 31 pessoas. Então eu junto com a ordem da direita, viram 99 dezenas. Então, quantas vezes o 31 cabe em 99? Ou seja, 31 vezes quanto vai dar 99 ou próximo a 99? Então vemos que é 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Veja que deu positivo, ó. O 3 é positivo, 31 também. Só que para saber qual é o resto, olha só, nós trocamos o sinal. Então, 9 menos 3, 6. 9 menos 9, 0. Não precisa colocar o 0 aqui. Agora eu vou baixar o 5. Baixo o 5. Continuando a divisão, então. 65 dividido por 31. 31 vezes quanto vai dar 65 ou próximo de 65? Então, nós vemos que é 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6 ou 2 vezes 30, 60. Veja que deu positivo, só que para saber qual é o resto, trocamos o sinal. Então preste muita atenção, estou dando ênfase justamente porque nós iremos usar esse conceito aqui lá na divisão de polinômios. É a mesma ideia. 5 menos 2, 3, e 6 menos 6, 0. Chegou em 3 o resto. Veja que o resto é menor do que o que está no divisor. Então paramos a conta aqui. Se eu quiser fazer a prova real, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado, que é o 32, multiplicar por 31, que é o divisor, somar com o resto, adicionar o resto, e aí nós chegamos no dividendo, que é 995. Esse 32 vamos chamar de quociente, o resultado da divisão se chama quociente, vamos chamar de Q, vezes o divisor 31, que vamos chamar de D, mais o resto 3, vamos chamar de R, isso vai ser igual ao dividendo, tá bom? Agora, estes números aqui, na forma polinomial, a forma polinomial, ela mostra como é o número na realidade na base 10, é o raio-x desse número. Então, 995, vejam que é, na forma aditiva, fica 900 mais 90 mais 5. Na forma multiplicativa, fica 9 vezes 100 mais 9 vezes 10 mais 5 vezes 1. E a forma polinomial é a próxima. O 100 se transforma em 10 ao quadrado, o 10 se transforma em 10 à primeira e o 1 se transforma em 10 elevado a 0, que é a estrutura do sistema decimal. Então vai ficar o 995 igual a 9 vezes 10 ao quadrado, terceira ordem aqui, mais 9 vezes 10 elevado à primeira, não precisa colocar o expoente, quando não tem nada é número 1, mais 5 vezes 1, o 1 é o 10 elevado a 0. Olha a ordem dos expoentes, ó. Primeira ordem, o expoente é 0, porque é 1. Segunda ordem é 1, terceira ordem é 2, e assim por diante. Agora, o 31. O 31 é 3 vezes 10 elevado à primeira, mais 1 vezes 10 elevado a 0. Vou armar a conta com esse formato aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar o entendimento quando fizermos com polinômios, quando envolver letras e números. 9 vezes 10, mais 5 vezes 10 elevado a 0, dividido por 3 vezes 10 mais 1 vezes 10 elevado a 0. O procedimento é o mesmo. Ó. Eu vou começar sempre
pelo grau maior aqui da ordem, ó, no caso é o 2, e vejo com esse primeiro aqui também. Eu quero parear com este aqui, tem que ser o mesmo número, só que com sinal trocado. Então eu começo aqui pelo coeficiente, ó, o que multiplica. O coeficiente é o que multiplica aqui. Quanto vezes 3 vai dar 9? Então, no caso é 3. E aqui, a base 10. Veja que o expoente é 2. Aí lembra de propriedade de potenciação de mesma base? Então vai ficar assim, ó. Se a base é 10 aqui também vai ter que ser 10. E agora, multiplicação, eu repito a base e somo os expoentes. Então se o expoente aqui é 1, aqui tem que dar 2, ó. Então está faltando 1 aqui. 1 mais 1, 2. Percebeu? Ó? 10 vezes 10, repete a base e soma os expoentes. Então fica assim, 3 vezes 3, 9, vezes 10 a primeira vezes 10 a primeira, repete a base e soma os expoentes. Só que lembra que vai ficar com o sinal trocado? Aqui deu positivo. Para que eu saiba o resto, eu troco o sinal. Agora eu vou fazer 3 vezes 10 a primeira, vezes este aqui. Porque foi o que aconteceu lá em cima, né? 3 vezes 1, 3 vezes 3. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. 10 a primeira vezes 10 elevado a 0, a base é a mesma, repete a base. E soma os expoentes. 1 mais 0, 1. Está aqui, não precisa colocar, o número 1 está aqui. E troco o sinal. Aqui deu positivo, troco o sinal aqui para saber qual é o resto. Aqui, ó, zerou, tá vendo? 9 vezes 10 ao quadrado menos 9 vezes 10 ao quadrado. Esse menos esse é o mesmo número, com sinais trocados, são opostos. 9 menos 3 é igual a 6. 6 o quê? 6 vezes 10. Esse aqui agora, ó, vai descer, sobe, desce aqui, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Ó. Percebe? Ó, 6 vezes 10 é 60, e 5 vezes 1, então 65, mesma ideia, tá? Então, eu vou olhar esse primeiro aqui agora, e parear com esse daqui. Então, quanto vezes 3 vai dar? 6. No caso é 2. Tá? Aqui não é positivo? Então aqui também. 2 vezes 3, 6. Agora, veja que o resultado tem que dar 10 à primeira. Eu já tenho 10 à primeira. Então eu não posso colocar um 10 aqui, porque senão vai ficar ao quadrado, né? O 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Então fica só o 2 mesmo. Então 2 vezes 3 elevado a 10 vai dar... 2 vezes 3 vezes 10 elevado à primeira vai dar 6 vezes 10 à primeira. E 2 vezes 1, e aliás, ó, positivo, troca o sinal. 2 vezes 1, 2. Positivo, troca o sinal. Aqui, ó, percebe que continua aqui o 10 elevado a 0? Vezes 10 elevado a 0. Tá? 2 vezes 1 vezes 10 elevado a 0 é menos 2 vezes 10 elevado a 0, porque troca o sinal. E agora, zerou aqui. 5 menos 2, 3. 3 o quê? 3 vezes 10 elevado a 0, que nós vemos que 3 vezes 1 nós vimos que é 3, com o mesmo resultado aqui. 3 vezes 10 é 30, com mais 2, 32. Percebe que é a mesma coisa? Tá bom? Então, vamos agora dividir este polinômio aí. O p de x, 9x² mais 9x mais 5, por d de x, 3x mais 1. E vamos comparar com a divisão de 995 por 31. Olha só, 9, 9, 5 e 3 e 1. Tá vendo? Então, o x seria o 10. 9 vezes 10 ao quadrado, mais 9 vezes 10. E aqui, 3 vezes 10. Tá bom? Só para você ver que tem a mesma ligação. Então, fazendo a divisão aqui, ó. 9x² mais 9x mais 5 dividido por 3x mais 1. Não precisa se assustar com isso daqui, não. Veja que nós acabamos de fazer pela forma polinomial, que é a mesma ideia aqui do número da sua forma normal, tá bom? Vamos lá, então.
começo, ó, eu tenho que fazer o quê? Eu começo pelo expoente de grau maior, que é o que determina o grau do polinômio, tá aqui, e eu vejo por esse daqui, só para começar. Então, o número que vai aqui, o monômio que vai aqui, ele vai ter que multiplicar por esse para que o resultado seja o mesmo desse daqui. Depois é só trocar o sinal. Então vai ficar assim, ó. Primeiro eu vejo os coeficientes. O coeficiente é o que multiplica aqui a letra, que é a parte literal. Quanto vezes 3 vai dar 9? Então é 3. 3 vezes 3, 9. E aqui vai ter que ser x também. Percebe que vai ter que ser x? E lembra que quando eu multiplico uma base por ela mesma, eu repito a base e somo os expoentes. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, para que eu tenha 9x quadrado, eu tenho que multiplicar o 3x por 3x. Tá? E aqui não deu positivo? Então, para saber o resto, troca o sinal. Não esqueça disso, senão dá ruim. Agora tem que multiplicar por esse daqui, ó. 3x vezes 1. 1 vezes o 3x. Vai dar 3x. Só que não deu positivo? Troca o sinal. Aqui zerou. 9 menos 3, 6. 6 o quê? 6x. Abaixo o 5 agora. Mais 5. Vamos fazer a mesma coisa, continuando, ó. Tá? Aqui, ó, vejo que o grau do x é o mesmo do que está na chavinha aqui, ó. Então eu continuo. Eu só vou parar quando o grau daqui for menor do que o que está aqui dentro, tá bom? Que é o mesmo que dizer que o resto é menor do que o que está dentro aqui, do que o divisor. Eu vou verificar o seguinte, ó. Este daqui com este. Então, vai ter que dar positivo, então é positivo, então mais. Quanto vezes 3 vai dar 6? É o 2. Só que olha aqui, aqui não é x a primeira, aqui também é x a primeira. Então, ó, 2 vezes 3x dá 6x, então é só o 2 mesmo. Não vai colocar o x aqui, porque senão fica x ao quadrado. E eu quero que seja igual a esse daqui. E troco o sinal para saber qual é o resto. E agora, 2 vezes 1, 2. Positivo, troco o sinal. 6x menos 6x, zerou. 5 menos 2 vai dar 3. Então, comparando com o que nós tínhamos feito, olha só. Olha só. O resto é 3, que seria 3 vezes 10 elevado a 0. Aqui seria 3 vezes x elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, por isso que não precisa aparecer. Por isso que o c aqui, ó, nesse caso o c, porque é do segundo grau, é o coeficiente independente. Mas observe o padrão dos expoentes, ó, 2, 1, aqui seria 0, x elevado a 0, mas x elevado a 0 é igual a 1, por isso que não precisa aparecer. E aqui, ó, o resultado, 3 vezes 10, que é 30, mais 2. O x aqui seria 10, ó, então 3x mais 2. 3x mais 2. Percebeu que é a mesma coisa? Fácil, tranquilo. Esse aqui é o q de x, que também é um polinômio. Então, esse polinômio é o p de x, ó, lá em cima, ó, p de x. Este daqui, que é o divisor, é o d de x, que também é um polinômio. E o resto também é um polinômio, que vamos chamar de r de x. Nesse caso é um monômio, né? Aqui é um binômio, aqui monômio, r de x. Aí ficaria assim, ó, lembra da prova real? Ó? Q de x vezes d de x vai ser, aliás, o resto é diferente de zero, então eu vou somar com o resto. Somando com esse polinômio aqui, o que é o resto, se for zero é só multiplicar. Que vai ser quem? O p de x, que é o polinômio que foi dividido. P de x, que foi o polinômio de maior grau, tá vendo? E observe que diminuiu o grau aqui, não diminuiu? Isso nós vamos ver na próxima aula, a parte 2, tá bom? Até a próxima aula, não perca!